Galera linda, vamos dar continuidade agora ao nosso assunto de termologia, ou no caso, termometria. A gente está medindo temperatura. Lembre-se, para medir temperatura você usa um aparelhinho chamado de termômetro. E existem basicamente três escalas principais, que são elas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Lembre-se que para converter de Celsius para Fahrenheit, existe a relação Tc sobre 5, Tf menos 32 sobre 9. E para converter de Celsius para Kelvin, Tc é igual a Tk menos 273. Mas professor, e se eu quiser converter de Celsius, ou melhor, de Fahrenheit para Kelvin? Não tem fórmula? Claro que tem, meu aluno. Basta você fazer isso aqui. Você não precisa montar a escala que nem a gente vai fazer aqui. Você pode chegar aqui, ó. Pô, se isso é Tc e isso é Tc, pega esse carinho e substitui ele. Aí você vai ter uma fórmula de conversão entre Fahrenheit e Kelvin. Mais um detalhe importante. Lembre-se que a escala Kelvin não admite valor negativo de temperatura. O zero absoluto na escala Kelvin é a menor temperatura possível, beleza? Então vamos lá. Hoje o professor vai falar um pouquinho sobre variação de temperatura. Meu aluno, nem sempre quando você ficar diante de uma questão de termometria, você vai ter que converter escalas termométricas. Às vezes pode acontecer de um cara te pedir uma determinada variação de temperatura. Professor, não entendi. Me dá um exemplo. Por exemplo, isso aqui, ó. Um termômetro, num determinado momento, estava marcando 300 kelvins. Então, inicialmente, a temperatura no início era de 300 kelvins. Aí, após certo tempo, o termômetro começou a marcar 400 kelvins. Então, a temperatura no final, vou chamar isso de TF, igual a 400 kelvins. Determine a variação de temperatura na escala Kelvin, na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Aí você pensa assim, pô professor, você vai dar um trabalho danado, porque eu vou ter que converter isso para Celsius, e depois fazer a diferença. Aí eu vou achar a temperatura em Celsius. Kelvin é mole, só subir e diminuir um do outro. Para Fahrenheit, eu vou ter que converter isso para Fahrenheit, isso aqui para Fahrenheit e depois fazer a diferença. Não, nem sempre. Ué, professor, você fez assim, eu estava tentando te enganar. Gente, olha só, existe um método bem prático para você fazer esse tipo de questão. E esse método está aqui. Vamos lá. Seguinte, gente. Escala Celsius. Escala Celsius, você tem ponto de gelo, sumiu. Ponto de gelo, tá aqui. Ponto de gelo, ponto de vapor. Nas três escalas. Escala Celsius, ponto de gelo, 0. Na escala Fahrenheit, ponto de gelo, 32. E na escala Kelvin, ponto de gelo, 273. Ponto de gelo, ponto de fusão. Ponto de vapor, agora. Na escala Celsius, 100. Na escala Fahrenheit, 212. E na escala Kelvin, 373. Beleza, meu aluno? Então vamos lá. Reparem que, quando você tem uma variação daqui até aqui, e essa variação você chama de variação em graus Celsius, repare que essa variação na escala Celsius equivale a 100. Ué, professor, por quê? Porque se você faz isso, menos isso, você acha 100. A variação é o intervalo. Deixa eu ver se está filmando. Eu tenho esse... Tá filmando, tá até bonitinho. Ó, e na escala Fahrenheit? Na escala Fahrenheit, nós já fizemos isso também. A variação na escala Fahrenheit, delta, né? Ela vale 180 graus Fahrenheit. E na escala Kelvin? Essa variação em Kelvin, Kelvin não tem bolinha, se você fizer isso menos isso, vai dar 100. Então você já consegue perceber uma coisa. Se o termômetro está variando em 100 graus Celsius, ele também vai variar em Kelvin. Então aqui, por exemplo, se eu tenho uma variação, e essa variação é de 100 Kelvin, ué professor, por que 100? Porque se você fizer o final, no caso 400 menos 300, você acha 100.
Se você tem uma variação de 100 kelvins, você também vai ter uma variação de 100 graus Celsius. Então, ó, essa variação aqui em graus Celsius é igual a 100 graus Celsius. Ah, professor, e na escala Fahrenheit? Vem comigo aqui, ó. Olha contigo. Vamos montar primeiro uma relação dessas variações aqui. A variação em graus Celsius está para 100. A variação em graus Fahrenheit está para 180. A variação em Kelvin também está para 100. Bom, qual é a relação que existe entre esses caras todos? Essa daqui. Ah, professor, entendi. Outra coisa, gente. Como esse cara aqui é igual a esse, eu vou deixar esse aqui um pouquinho de lado. Eu posso simplificar. Nós já fizemos essa simplificação para chegar nessa relação aqui. Aqui aparecia um 100, aqui aparecia um 180. A gente cortou, ó, para quem não lembra, 100, 180. Era alguma coisa em cima, alguma... Aí eu cancelei 0 com 0, depois cancelei 10 por 2 deu 5, 18 por 2 deu 9. A mesma coisa eu vou fazer agora. Se você simplificar todo mundo ali, ou seja, eu vou dividir todo mundo por 10 e depois todo mundo por 2. Que nem eu fiz aqui, ó, dividi por 10, cancelei um 0, depois dividi por 2, ficaram esses números aí. Aí eu vou ficar com a seguinte relação. Variação em graus Celsius sobre 5 é igual a variação em graus Fahrenheit sobre 9, que é igual a variação de Kelvin sobre 5 também. Então daqui a gente determina algumas coisas. Por exemplo, eu posso dizer que a variação de graus Celsius sobre 5 é igual a variação de graus Fahrenheit sobre 9. E que a variação de graus Celsius é igual a variação de Kelvin. Como a gente viu ali. Ué, professor, por quê? Pensa. Vou fazer Celsius com Fahrenheit. Deu isso aqui, ó. Variação de graus Celsius sobre 5, variação de graus Fahrenheit sobre 9. Vou fazer Celsius com Kelvin. Eu cancelo 5 com 5 e viro isso aqui. E se eu não quiser cancelar? Não tem problema, só que não tem muita lógica. Eu vou multiplicar por 5 e depois dividir por 5. Professor, e se fosse Fahrenheit com Kelvin? Era só colocar isso aqui, mas geralmente isso não acontece. Tá? Ali pode até acontecer, mas geralmente não acontece. Então, ó, se você sabe de Celsius com Kelvin, Fahrenheit é a mesma coisa. Tá bom? Agora, existem outras maneiras. Ah, professor, não gosto de trabalhar com fração, não. Aqui você vai ter que multiplicar cruzado para fazer essa continha. Existe ainda uma outra maneira de você escrever essa relação aqui. Exemplo. Se você pegar esse 9 que está dividindo o grau Fahrenheit e jogar para lá, ele vai multiplicando. Aí vai ficar 9. Deixa eu fazer aqui no cantinho. Ó. Variação de graus Celsius sobre 5 é igual a variação de graus Fahrenheit sobre 9. Passa esse 9 para lá, ele sai daqui. 9 dividido para 5, 9 vezes 2, 18, então vai dar 1,8. Variação em graus Celsius, opa, errei aqui. Variação em graus Celsius é igual a variação em graus Fahrenheit. Ou seja, a variação em graus Fahrenheit é igual a 1,8 da variação de graus Celsius. Você pode determinar a relação de Celsius com Fahrenheit assim ou assim. Se você não gosta de trabalhar com fração, né, basta você fazer desse jeito aqui. Por exemplo, nessa questão aqui, se eu quero uma variação em grau Fahrenheit desse valor aqui, basta eu pegar esse valor, que eu achei igual a 100, e multiplicar por 1,8. Obviamente vai dar o 180. Porque 100 graus Celsius equivale a 180 Fahrenheit. Né? Agora, se fossem outros números, por exemplo, 10. Eu tenho uma variação de 10 graus Celsius. Eu posso fazer assim, ó, 10 por 5 dá 2. Passo 9 para lá multiplicando, 9 vezes 2, 18. Ou eu posso colocar um 10 aqui. Aí vai ficar 1,8 vezes 10, que dá 18 também. Bom, então fiquem atentos com o problema. Nem sempre ele pede para você determinar o valor da temperatura. Às vezes ele pede para você determinar a variação de temperatura. Então você tem que tomar muito cuidado com o enunciado. Beleza, meu aluno? Tudo tranquilo? Professor, e agora? Acabou? Não acabou. O Tim vai fazer alguns exercícios com vocês, só que de um jeito um pouco diferente. Vamos ver se essa técnica vai funcionar. Vamos lá. Bom, galerinha, agora nós vamos fazer alguns exercícios. Começando por esse aqui, ó. Estudante no laboratório deveria aquecer uma certa quantidade de água.
desde 25 graus Celsius até 70 graus Celsius. Depois de iniciada a experiência, ele quebrou o termômetro da escala Celsius e teve que continuá-la com outro, de escala Fahrenheit. Em que posição do novo termômetro ele deve ter parado o aquecimento? Aí vem dado de 0 a 100 graus Celsius, corresponde respectivamente a... Como você é meu aluno, você não precisa dessa informação aqui, porque eu tenho 100% de certeza que você sabe fazer isso. Bom, então ele quer o seguinte, ele quer que você converta, né, a posição que o termômetro deveria parar o aquecimento. Ou seja, ele quer que você converta 70 graus Celsius em Fahrenheit. Para fazer isso, você tem uma fórmula de conversão, que é Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9, onde o valor da temperatura em Fahrenheit é igual a 70. Fazendo isso, você fica com a seguinte temperatura em Celsius, desculpa. Com o seguinte termo, no lugar da temperatura em Celsius, eu coloco 70. Então vai ficar 70 sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Fazendo essa continha, 70 dividido por 5 dá 14. Mas, professor, eu poderia multiplicar cruzado? Poderia sim, mas eu não quis multiplicar cruzado, tá? Eu dividi isso por isso, deu 14. Agora eu vou pegar esse 9 que está dividindo, vou jogar para lá multiplicando. E 14 vezes 9 dá 132. Tudo bem, gente? Então, ó, desculpa, 14 vezes 9 dá 126. Não sei porque que eu falei 132. 126. Vou pegar agora esse 32 que está negativo, vou jogar para o lado de lá. Lembre-se que ao trocar o lado, ele troca o sinal. Então ficou 126 mais 32. Fazendo essa soma aqui, você encontra 158 graus Fahrenheit, letra D. Beleza? Vamos para a próxima, né? Essa outra questão aqui, ó. Com o objetivo... Deixa eu fazer isso aqui. Assim. Com o objetivo de recalibrar um velho termômetro com a escala totalmente apagada, um estudante o coloca em equilíbrio térmico primeiro com gelo fundente e depois com água em ebulição. Lembre-se, gelo fundente 0 graus Celsius, água em ebulição 100 graus Celsius. E em cada caso ele anota a altura atingida pela coluna de mercúrio, 10 centímetros e 30 centímetros, respectivamente. Medida sempre a partir do centro do bulbo. A seguir, ele espera que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o laboratório e verifica que, nessa situação, a altura da coluna de mercúrio é de 18 centímetros. Vem a pergunta. Qual é a temperatura do laboratório na escala Celsius deste termômetro? Bom, eu recomendo que você dê pausa o vídeo e tenta fazer essa questão, né? Bom, agora que você já fez a questão, né, pausa aí, volta um pouquinho e dá uma pausa. Você vai fazer o seguinte, você vai resolver da seguinte maneira. Repara que ele tem um gráfico aqui, só que esse gráfico não está te ajudando em muita coisa. Por quê? Ele não me dá esses valores aqui. Bom, porém, você sabe que tem uma maneira de você colocar esses valores. Por exemplo, quando o termômetro marca 10 centímetros, você está na temperatura do gelo fundente, ou seja, 0 graus Celsius. Esse valor aqui, então, ele está me dando. Esse ponto aqui, ó, você tem L igual a 10, né? O mercúrio está igual a 10 e a T Celsius está igual a 0. O outro ponto que está sendo dado é esse ponto aqui. Quando o mercúrio está marcando 30 centímetros, Celsius está marcando 100 graus Celsius. Não, professor, não está não, está sim, está escrito aqui. Temperatura de gelo fundente e temperatura de ebulição. Isso corresponde a 10 e 30 respectivamente, tá bom? Fazendo isso, você vai ficar com duas escalas, que são essas duas escalinhas aqui, ó. Ó. Quando o Celsius marca 0, o mercúrio marca 10. Quando o Celsius marca 100, o mercúrio marca 30. Maravilha! Agora eu vou fazer o quê? Vou buscar uma fórmula de relação entre as duas escalas. Vou chamar aqui de TC, aqui de TM. Esse intervalo menor é A, o maior é B. O menor é A, o maior é B. Maravilha! Feito isso, eu vou fazer a relação de A sobre B. TC menos 0 sobre 100 menos 0. Esse é o A sobre B da escala Celsius. Da escala M, eu vou fazer TM menos 10, 30 menos 10. Aí eu vou ficar com esse termo aqui, ó. Agora eu vou fazer continha. TC menos 0 dá TC, 100 menos 0 dá 100. TM menos 10 eu não posso mexer porque é letra em número. 30 menos 10, 20. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou simplificar. 0 com 0,
Assim como 2 com 10, né? Aqui vai dar 5, aqui vai dar 1. Então vai ficar Tc sobre 5 é igual a Tm menos 10 sobre 1. 1 eu não preciso escrever. Como ele quer uma temperatura equivalente quando a altura for 18 centímetros para o mercúrio, então ó, no lugar do Tm eu vou colocar 18. Então vai ficar Tc sobre 5 é igual a Tm, que agora é 18, menos 10. 18 menos 10 dá 8. Passa esse 5 para lá multiplicando, 5 vezes 8, 40 graus Celsius. Beleza, meu aluno? Maravilha, né? Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Essa questãozinha aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Essa questãozinha aqui. Ela diz o seguinte. O verão de 94 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno anterior foi de 60 graus Celsius. Quente, né? 60 graus de amplitude é... Qual é o valor dessa diferença na escala Celsius? Muita atenção com o que foi perguntado. Ele não pediu para você converter isso aqui para Celsius. Ele falou em conversão de escalas termométricas, em variação de escalas termométricas. Tá? Olha a sutileza. Ele quer que você verifique quanto essa variação aqui equivale na escala Celsius. Se você pegar esse valor e colocar aqui, você não vai achar a resposta certa. Professor, então qual é o jeito correto de fazer? Bom, baseado na aula que vocês assistiram ainda há pouco, você pode pensar nisso aqui, variação em Celsius sobre 5 é igual a variação em Fahrenheit sobre 9, ou isso aqui. Variação em Fahrenheit é igual a 1,8 da variação em graus Celsius. Eu já mostrei como você chega nessas duas relações. Vou escolher uma das duas. Vou escolher a primeira, tá? Porque eu gosto de trabalhar, não gosto muito de trabalhar com vírgula. Então, ó, eu tenho uma variação de 60 graus Celsius. Eu quero descobrir quanto vale essa variação em Fahrenheit. Então, eu vou pegar essa relação aqui. Professor, e se fosse com Kelvin? Aí seria muito fácil, porque a variação de Celsius é igual a variação de Kelvin, né? Então, você não teria muito problema, ela só marca 60 kelvins. Então, vamos lá. Para a variação de Celsius igual a 60 graus, eu fico com 60 sobre 5 é igual a variação de Fahrenheit sobre 9. 60 dividido por 5 dá 12. Né? 6 vezes 2, 12. Então, ficou 12 é igual a variação de Fahrenheit sobre 9. Esse 9 que está dividindo vai passar para lá multiplicando e 12 vezes 9, 108. Mais uma vez, recomendo que você pause o vídeo, né? Interrompa o vídeo para você tentar fazer sozinho. Após você tentar fazer, aí sim você vê o que o professor está fazendo, tá bom? Bom, vamos analisar a última questãozinha, né? Que essa questãozinha aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês, deixa eu virar a página. Essa questão aqui. Vamos lá. Cadê essa daqui? Quando se deseja realizar experimentos a baixa temperaturas, é muito comum a utilização de nitrogênio líquido como refrigerante, pois seu ponto de normal de ebulição é de menos 196 graus Celsius. Na escala Kelvin, essa temperatura vale. Bom, vamos lá, vamos pegar essa outra questão aqui, né, da UF, Universidade Federal Fluminense, né, estudei lá também, UFUERJ. Essa apostila aqui é uma apostila antiga que eu tenho em casa, então eu pego alguns exercícios, questões de provas, enfim. Posso até doar, se alguém quiser. Não, se bem que eu uso bastante, estou toda rabiscada, acho que não vale nem muito a pena. Vamos lá. Eu tenho que converter esse valor aqui para Celsius. Cuidado. Essa questão, ele não fala em variação de temperatura. Ele fala em conversão de temperatura, tá bom? Então, você tem que converter menos 196 graus Celsius, é bem geladinho, né? Para Kelvin. Muita atenção, porque Kelvin não admite valor negativo para a temperatura. Sendo assim, né, se tivesse algum valor aqui negativo, você já poderia desconsiderar. Professor, então como é que a gente pode fazer isso? Bom, você pode fazer isso utilizando a fórmula de conversão entre Celsius e Kelvin, que é essa fórmula aqui, ó. Deixa eu separar aqui para vocês. Essa fórmula aqui. Tc é igual a Tk menos 273. Ah, entendi. Exatamente. Você vai pegar agora esse valor aqui, ó, de menos 196 graus Celsius e vai substituir em Celsius. Se ele me desse em Kelvin, eu substituiria em Kelvin, né? Então, vamos lá. Menos 196 é igual a Tk menos 273.
Erro muito comum é trabalhar com os sinais. O que eu faço? Eu prefiro fazer o seguinte, eu não quero saber o TK, se ele já está do lado de cá bonitinho, eu mantenho ele do lado de cá. Eu pego esse cara aqui, ó, e jogo para lá. Mas quando ele vai para lá, ele troca o sinal. Então ele fica menos 196 mais 273. É a mesma coisa, gente, escrever 273 menos 196. O sinal está acompanhando. Tá? Então se você se enrola desse jeito, faz o contrário, né? Passa esse 273 aqui para frente. Aí ele vai ficar positivo, esse aqui vai ficar negativo. É só você fazer uma diferença normalmente. Ao realizar essa diferença, você acha o valor de 77 kelvins. Eu já coloquei essa questão em prova. E que eu tive de aluno errando o sinal aqui foi muita coisa, né? Esqueceu de trocar, ou ao invés de subtrair somou, ou somou e botou menos 77. Eu lembro que mais ou menos metade da turma, né, errou essa questão porque não conseguiu terminar isso aqui, ou esqueceu de colocar o sinal de menos, enfim. Mas agora eu tenho certeza que você vai ter muita atenção com isso. Logo, lembre-se, quando for para converter temperatura, eu uso as fórmulas. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, ou TC igual a TK menos 273. Quando for variação de temperatura, aí você tem que lembrar dessa relaçãozinha aqui, ó, tá bom? Variação em graus Celsius com variação em Fahrenheit, ou assim. E lembrar que a variação em graus Celsius é igual à variação de Kelvin. Essas duas variações aqui são iguais. Opa, balançou aqui o negócio. Tá bom? Fiquem atentos com isso. Valeu, galera. Beijos.